Olá, eu sou Luiz Henrique Araújo, sou médico oncologista e pesquisador no Rio de Janeiro e eu vou apresentar para você o trabalho que acabou de ser apresentado na ASCO Virtual 2020, que é o estudo ADAURA, sem dúvida o estudo mais importante de pulmão que nós tivemos esse ano, selecionado especificamente para a sessão plenária, um estudo que pode trazer uma mudança grande no tratamento adjuvante de câncer de pulmão. Então, o estudo ADAURA era um estudo já bastante esperado, um estudo de adjuvância com pacientes com câncer de pulmão não pequenas células, com mutações clássicas de EGFR, deleção do exon 19 ou L858R, e que tinham estágios 1B até estágio 3A. Pacientes submetidos à cirurgia completa, com intuito curativo, e que podiam ter recebido quimioterapia adjuvante, conforme a indicação da equipe que estava assistindo. Os pacientes tinham até 10 semanas para inclusão quando não recebiam quimioterapia adjuvante e até 26 semanas quando eles recebiam quimioterapia adjuvante. Então, os pacientes foram randomizados 1 para 1 para receber osimertinib na dose padrão de 80 mg por dia durante até 3 anos, ou placebo. Então, é um estudo controlado por placebo, também uma vez por dia, até durante 3 anos. Os critérios de estratificação foram estadiamento 1B versus 2 e 3, deleção do 19 versus a L858R e pacientes asiáticos versus não asiáticos. É um estudo internacional que, inclusive, nós participamos aqui no Rio de Janeiro e no Brasil em alguns centros. Tá? Então, os pacientes tinham a maior parte, como todo paciente, grupo de pacientes EGFR mutado, a maior parte eram mulheres, 70%, 55% eram mutados no exon 19, 55% fizeram quimioterapia adjuvante, e o equilíbrio entre estágios era mais ou menos 1/3 para 1B, 1/3 para estágio 2 e 1/3 para estágio 3. E não havia grandes desequilíbrios entre o grupo de osimertinib versus o grupo controle com placebo. O desfecho primário desse estudo era a sobrevida livre de doença no subgrupo de pacientes com estágio 2 e 3. Porém, como desfecho secundário, um desses desfechos era a sobrevida no grupo total, livre de doença no grupo total, e também análise de sobrevida global. Tá? Então, esse estudo, na verdade, teve uma quebra de cegamento. O comitê independente, numa análise interina, inclusive não planejada, chegou à conclusão que seria antiético continuar o estudo, dada a enorme eficácia que foi encontrada no braço experimental. Então, essa é uma análise interina não planejada que veio para a plenária da sessão da ASCO, com ganho de sobrevida livre de doença realmente impressionante. O hazard ratio é de 0,17 nessa análise de estágio 2 e 3, intervalo de confiança 0,12 a 0,23, o P menor do que 0,0001, isso com 33% de maturidade dos dados, e o intervalo entre a curva é uma curva que se separa desde o início e que vai ganhando cada vez mais volume de separação. Com 1 ano a sobrevida livre de doença passa de 97 no osimertinib para 61 no braço controle placebo. Em 2 anos, 90 versus 44, em 3 anos, 80 versus 28. A mediana não é nem atingida no braço de osimertinib versus 20,4 no braço placebo. E na análise de pacientes de todas as coortes, incluindo aqui a coorte 1B, o hazard ratio se mantém em 0,21, com ganho significativo, P também menor do que 0,0001. Só um ponto numérico aqui: em 2 anos, a sobrevida livre de doença era de 89 no braço osimertinib versus 53 no braço placebo. Esse benefício se dá em todos os subgrupos. A análise de subgrupo não mostra um grupo que não se beneficie, muito embora o estágio 1B comece a achatar um pouco mais a curva. O hazard ratio na análise de 1B é de 0,50, intervalo de 0,25 a 0,96. Portanto, ainda para o lado esquerdo da curva, com benefício no forest plot, um tempo de ponto aqui, em 2 anos a sobrevida era de 87 versus 73% nesse subgrupo estágio 1B. Então, ainda assim, existe aqui um benefício aí de 14% em sobrevida livre de doença em 2 anos. Tá?
Para a sobrevida global, os dados, obviamente, são muito imaturos, a gente tem só 5% de maturidade de óbitos para fazer uma análise completa. O hazard ratio atualmente está em 0,4, com intervalo de confiança 0,18 versus 0,90, mas certamente são dados esperados aí para frente. Em termos de tolerabilidade, o osimertinib é um tratamento bem conhecido dos oncologistas, inclusive no Brasil já se usa o osimertinib desde a época do Flaura, como terapia subsequente do Aura 3, agora Flaura na primeira linha de doença metastática. Então é uma terapia já conhecida dos oncologistas no Brasil e que agora possivelmente a gente vai aguardar uma aprovação regulatória no país para poder usar esse medicamento na primeira linha. O estudo fala aí de 30% dos pacientes no cenário de se apresentarem como doença localizada para serem submetidos a uma cirurgia curativa. Os dados que a gente tem no Brasil variam aí de 10% a 15% dos pacientes sendo submetidos a uma cirurgia com intuito curativo, e aí 20% a 25% desses pacientes teriam esperadamente mutações de EGFR. Então essa coorte, esse grupo, essa população que a gente está pensando de pacientes que podem se beneficiar de uma terapia-alvo, e o que seria pela primeira vez uma incorporação de uma terapia-alvo no cenário adjuvante de câncer de pulmão não pequenas células. Então, de fato, é uma quebra de paradigmas. A gente vai ter bastante discussão aí ao longo disso e para a incorporação disso, como que isso vai se dar, se no Brasil a gente vai aceitar todos os estágios, e várias outras questões metodológicas que vão surgir, né? Como que fica o papel da própria quimioterapia? Nós nunca vimos como oncologista um benefício tão grande de adjuvância, porém que ainda não se traduziu em ganho de sobrevida global. Então são várias questões que nós vamos discutir. De qualquer forma, uma apresentação super esperada e que nos trouxe grande felicidade em poder assistir isso ao vivo, ainda que de forma virtual. Muito obrigado a você pela atenção.